Miconídeos são uma raça de criaturas humanoides e fúngicas ao mesmo tempo, a perfeita união do homem com o fungo. E nesse vídeo eu explicarei não só a raça para você jogar nas suas aventuras de D&D quinta edição, mas vou explicar quatro sub-raças. O miconídeo soberano, fortes, destruidor em campo de batalha. O miconídeo mestre dos esporos, que vai ser um ótimo controlador do campo de batalha. O miconídeo decompositor, que a sua toxicidade é tão grande que o mínimo toque em sua pele já causa dano venenoso. E o mais maluco de todos, os miconídeos reanimadores, que conseguem com seus esporos trazerem de volta as criaturas já sem vida. Praticamente um personagem jogável que leva os conceitos dos fungos de The Last of Us adiante. Um necromante fúngico. Então tá a fim de ver um apanhado geral dessa raça? Então vem conhecer essa raça comigo! E sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário! Então, essa não é uma raça nova que acabou de sair num livro ou coisa do tipo. É uma raça que já saiu num suplemento não oficial em 2016, mas que sempre foi muito aplaudida e conceituada pelo público. Então tivemos um inscrito que falou: Fafá, eu preciso de um vídeo dessa raça. Eu preciso muito jogar com ela. E você explica tão bem que eu faço o que for preciso para que esse vídeo exista. Então, se você está vendo esse vídeo, agradeça assim como eu ao Lorde Guilherme Silva. Ele mandou um WhatsApp lá pra mim pedindo que eu fizesse esse trabalho. Ele me contatou e me contratou para fazer esse vídeo. E é por isso que o canal continua existindo, graças ao apoio dos nossos inscritos. Então uma salva de aplausos, Lorde Guilherme Silva. Graças a você, todo mundo vai ficar sabendo sobre essa raça. O conceito básico dessas criaturas é que elas vão ser tipo criaturas vivas hominídeas fundidas com cogumelos. Cogumelos não, né? Fungos. Porque a gente tem muitos biólogos aqui no canal que ao falar que cogumelo e fungo são coisas diferentes. E como eu vou explicar aqui a raça e todas as suas 4 sub-raças, a gente tem que começar a explicar o aumento do valor de habilidade. Que no caso é o valor de constituição. Aumenta em 2. E ponto final, porque aquele outro bônus mais 1 a gente vai receber só na sub-raça. Com relação à idade, os miconídeos crescem rapidamente, atingindo a maturidade aos 4 anos de idade e vivendo pouco menos de 25. É um funguinho jovem. E os miconídeos variam incrivelmente de tamanho, o que é determinado pela idade e sua funcionalidade na colônia, que vão ser as sub-raças, né? Eles também têm uma velocidade padrão de deslocamento, que é de 6 metros, ou 4 quadrados, e uma grande visão no escuro, pois criados nas florestas mais escuras e nas profundezas do subterrâneo, você pode ver na penumbra até 18 metros como se fosse uma luz brilhante, e na escuridão como se fosse luz fraca. Porém, você não consegue discernir cores na escuridão, apenas tons de cinza. Tudo muito padrãozinho. A única parte que não é tão padrão é a parte do deslocamento, que eles se deslocam 6 metros ao invés de 9. Mas também você não vai querer exigir todo o deslocamento em campo de batalha de um pobre funguinho, né? Aí depois recebe a forma fúngica, que eles têm desvantagens em testes de salvaguarda contra veneno e resistência a dano de veneno. Essa é uma das características que mais tem dentro do D&D. Criaturas que são resistentes à salvaguarda de veneno e a dano de veneno, tipo os anões. Também eles recebem uma natureza híbrida, que você tem 2 tipos de criatura. Você é considerado humanoide e planta ao mesmo tempo. Você pode ser afetado por um efeito do jogo se ele funcionar em qualquer um dos seus tipos de criatura. Por exemplo, vai que alguém solta a magia falar com plantas, vai funcionar com o miconídeo, que no final das contas ele vai ser meio planta. Ou então, tipo, o patrulheiro tem um inimigo favorito tipo planta, os bônus de combate vão funcionar contra os miconídeos também. Mas você pode estar pensando também, ué, como é que essas plantas vão falar? Então, elas têm um sistema próprio comunicacional, que são os esporos de comunicação. Os miconídeos não possuem a capacidade de falar. Entretanto, você é capaz de emitir sons variados. Mas você pode se comunicar telepaticamente com todas as criaturas até 9 metros de você, desde que você e a criatura compartilhem um idioma. E os miconídeos ainda zumbem, assobiam, resmungam, o que formam os componentes verbais para suas magias, caso você possua. Então, por mais que você não consiga falar assim as palavras perfeitamente, esses esporos de comunicação funcionam como uma linguagem real. Além desses barulhos que essas pessoas cogumelo podem fazer, né? Tipo, puff, ou então, ui, talvez até um trrr,
vai ser possível fazer. Inclusive, boa parte das magias utilizam os componentes verbais, que é falar, somático, que é se mexer, e material, que mais pra frente a gente vai ver que uns fungos conseguem utilizar o seu próprio corpo como material para as magias. Mas vamos continuar explicando a parte comunicacional ainda. Que se você for silenciado por um efeito, você ainda poderá se comunicar telepaticamente com os seus esporos. Na verdade, através dos seus esporos, né? Mas não poderá usar magias com componentes verbais. Ou seja, a nossa voz funciona sendo levada através do ar. Então, a comunicação dos miconídeos vão ser esses esporos sendo levados pelo ar. Ao invés de vibrar lá no fundo do seu tímpano e ser decodificado no seu cérebro, o áudio, é quase que bioquimicamente absorvido pela pele para você compreender que mensagem está sendo passada. Que doideira, né? E como são criaturas fúngicas, eles também vão ter uma desvantagenzinha, que no caso é a sensibilidade à luz solar. Embora a exposição à luz solar não o mate, como a maioria dos miconídeos, você tem desvantagens nas suas jogadas de ataque e nos testes de sabedoria, né, baseados em percepção, que dependerem da visão quando você, o alvo do seu ataque, ou o que quer que esteja tentando perceber, está sobre luz solar direta. Então, como a gente já viu em todas as imagens e é a proposta dessa raça, vai ser tipo um cogumelinho humanoide que vai ter olho, vai ter orelha, vai ter boca, vai ter nariz. Quer dizer, vai ter se você quiser, né? Pode não ter nariz, ser tipo um fungo curirim. O bom é que vai poder brincar bastante com essa variedade de plantas fúngicas humanoides. Quem sabe querer jogar com uma raça dessa não lhe incentiva a pesquisar sobre o reino fungi. Porque também vamos ter os esporos de feromônios, que desde brotos, ou seja, de nenenzinhos, os miconídeos aprendem a marcar ameaças com esporos específicos. Essas ameaças marcadas ficam facilmente rastreáveis para que os membros mais velhos e mais fortes do grupo possam rastreá-los e destruí-los. Você pode usar uma ação bônus para cobrir uma criatura que você possa ver até 18 metros de você com esses esporos. E por 1 minuto, você e todos os outros miconídeos e servos de esporos, que a gente vai falar mais pra frente, têm vantagens nas jogadas de ataque contra aquela criatura. E você pode disparar esses esporos um número de vezes igual ao seu modificador de constituição, no mínimo uma vez, e recupera todos os usos gastos ao terminar um descanso longo. Meu amigo, se você queria jogar de miconídeo sozinho, imagina agora uma equipe de miconídeos. Eu não vou nem dar ideia. Quando eu começar a falar das subclasses, vai falar: ah, esse aí seria um bom mago ou bruxo. Ah, esse aí seria um guerreiro, um bárbaro excepcional. Nossa, esse como ladino ficaria ótimo. Meu sonho de consumo agora é criar uma par inteira de miconídeos, defendendo a sua colônia daquelas criaturas vivas. E lembra que eu disse que esse tipo de criatura não fala? Não é porque ela não fala que ela não conhece idiomas. Você pode ler, compreender e escrever em comum, mas você não pode falar nenhum idioma. Sacou? Se alguém falar perto do miconídeo, ele entende. Ele não consegue falar, mas ele entende. E sabe quem isso me lembra? O Groot! Tudo é adaptação. Mas agora vamos começar a explorar logo as sub-raças. Porque você pode escolher uma das combinações abaixo que determinam o seu físico e seu papel dentro da sociedade. Existem os miconídeos soberanos, os miconídeos mestres dos esporos, os miconídeos reanimadores e os miconídeos decompositores. Os soberanos são os maiores dos miconídeos. Sua altura varia de 2,5 metros a 3 metros de altura e seu tamanho é considerado médio. O aumento no valor de habilidade aumenta a força mais 1. E a primeira habilidade específica é que eles têm a restauração micélica. Sempre que você ou outra criatura obtiver um 1 em uma jogada de dado que restaura pontos de vida, você poderá rolar novamente o dado, mas você deve usar a nova jogada obrigatoriamente, que é difícil ser menor do que 1. Você pode rolar novamente seus resultados 1s igual ao seu nível de personagem. Ou seja, vamos supor que você é de 5º nível, você tá apanhando e alguém lhe deu uma cura. Aí é uma cura de 3d8, você joga um dá 8, você joga outro dá 7, você joga um dá 1, você pode rerolar esse 1 de novo. Se cair 2, paciência. Se cair 1, paciência. Mas se cair 8, vantagem. E você pode fazer isso se você for de 5º nível, jogando 5 vezes cada vez que cair o número 1. E o bom é que esse poder não é individualista, porque você também pode aplicar esse recurso até 10 criaturas à sua escolha, até 18 metros de você, quando elas lançarem dados de vida durante um descanso curto. E depois de usar esse recurso em outras criaturas, você não poderá fazê-lo novamente até completar um descanso longo. Muito bom, né? Ele se recupera e aqueles esporos que ficam ao redor dele também ajudam para recuperar os seus próprios amigos. Já imaginou um miconídeo clérigo? Eu sei que você imaginou, né, malandrão? E também eles têm a compleição poderosa, que você conta como um tamanho maior ao determinar a sua capacidade de carga e peso que você pode empurrar, arrastar ou levantar.
E como todas as raças que possuem esse poder, eu falo logo, não pode usar arma gigante. Não, você não vai ganhar um bônus de força. Se a sua dúvida não envolve a capacidade de carga ou a sua força para empurrar, erguer ou carregar coisas, essa habilidade não vale. Então vamos para a próxima, que são os idiomas. Você pode ler, compreender e escrever em Silvestre, mas você não pode falar nenhum idioma. Essa é uma característica muito doida, né? Tão ligados à natureza que eles aprendem um idioma extra, que é o Silvestre. E uma outra habilidade inédita que eu vi numa sub-raça é a diferenciação de idade. Porque o miconídeo soberano vive muito mais tempo. A sua expectativa de vida é desconhecida. Meu amigo, tem muito fungo aí que é mais velho que elfo. Que elfo druida ainda, que multiplica a sua vida por 10. Então, só nessa explicaçãozinha você já viu uns 3 tipos de miconídeo diferentes? Se prepara que a outra sub-raça é o mestre dos esporos. Que apesar da sua importância para a colônia, eles são minúsculos, variando de 60 centímetros a 1,20 m e seu tamanho é pequeno. Já o seu aumento no valor de habilidade é sabedoria, que vai aumentar em 1. E eles possuem alquimia fúngica. Mestre dos esporos tem uma compreensão inata da alquimia, muitas vezes usando seus esporos como ingredientes. Você ganha proficiência em suprimentos para alquimistas. Muito doido, já imaginou um fungozinho artífice? Ou um ladino envenenador? Aqui eu só jogo a ideia, que construir o personagem é você. Eles também possuem os esporos superiores, que conforme você sobe de nível, você ganha acesso a esporos mais poderosos. Os efeitos dos seus esporos exigem um teste de salvaguarda e a CD será de 8, mais seu bônus de proficiência, mais seu modificador de constituição. Você pode usar cada opção de esporos uma única vez e deve completar um descanso longo antes de fazer isso novamente. Ué, mas que tipo de esporos são esses? Então, os esporos específicos dos mestres dos esporos. Uma habilidade que vai escalonando no primeiro, no terceiro e no quinto níveis. Primeiro você recebe os esporos da angústia, que desde o primeiro nível, quando você sofre dano, todas as criaturas à sua escolha até 72 metros de você são alertadas. Tipo, a consciência dessas criaturas é muito mais ampla do que nós, seres humanos, conseguimos compreender. É como se ela gritasse, mas sem emitir som, somente emitindo esporos. Louco esse conceito, né? Aí depois tem os esporos da alucinação, que a partir do terceiro nível, utilizando uma ação, você pode forçar uma criatura até 1,5 m de você a fazer um teste de salvaguarda de constituição. Se falhar no salvaguarda, o alvo fica envenenado e incapacitado por 1 minuto. E o alvo pode repetir o teste de salvaguarda no final de cada um dos seus turnos, encerrando o efeito sobre si mesmo com um sucesso. E se você tiver dúvida sobre como funciona envenenado e incapacitado, qual é a diferença entre eles dois, vou deixar um vídeo nas telas finais explicando direitinho quais são as 14 condições dentro do D&D. Um vídeo extremamente elucidativo aqui do canal. Aí depois você recebe os esporos pacificadores, que a partir do quinto nível, utilizando uma ação, você pode forçar uma criatura até 1,5 m de você a fazer um teste de salvaguarda de constituição, igual o outro. Porém, em caso de falha no salvaguarda, o alvo fica atordoado por 1 minuto. E ele pode repetir o teste de salvaguarda no final de cada um dos seus turnos, encerrando o efeito sobre si mesmo com um sucesso. Ou seja, essa sub-raça de miconídeos já cria uns personagens um pouco mais defensores, que eles conseguem alertar se ele sofrer dano, conseguem fazer uma criatura que esteja muito perto dele ficar atordoada ou com medo. Muitas vantagens pra quem é vulnerável, né? Tipo um pobre maguinhozinho. Dá pra fazer um mago fúngico. Aí a próxima sub-raça é você dos decompositores, que são responsáveis pela saúde e nutrição de uma colônia. São do tipo mais comum de miconídeos. Os miconídeos decompositores têm entre 1,20 m e 1,80 m de altura, e seu tamanho é médio. Porém, aquele papo, sempre andando 6 metros. Já seu aumento no valor de habilidade é a sua destreza que aumenta em 1. E o primeiro poder de decompositor é que ele conhece o truque espirro ácido. Ou seja, tem habilidades de destreza e um pouco de magia. Será que parecem Rangers? Vamos continuar lendo aí pra ver no que dá. Ao atingir o terceiro nível, você pode lançar a magia alocar animais ou plantas. E como todos eles também são plantas, ele pode encontrar os amigos dele. Por isso que uma equipe de miconídeos ia ser imbatível. E não para por aí, porque você recebe magia no primeiro nível, magia no terceiro nível e uma magia no quinto. Que ao atingir o quinto nível, você pode lançar a magia crescimento de plantas. E aí, será que você consegue ficar gigante e fazer um combo de um fungo guerreiro único que consegue aumentar e ficar cada vez maior? Então, antes de tudo, dá uma lida na magia crescimento de plantas. Que esse vídeo aqui já tá muito grande, não vai dar pra explicar não, mas confere lá. E essas magias não pode ficar usando livremente não, só o truque, né? Porque você deve terminar um descanso longo para poder lançar cada uma das magias novamente usando essa característica. E sabedoria vai ser a sua habilidade-chave para lançar essas magias. E se liga que não para por aqui.
porque ele também possui o corpo tóxico, que seu corpo secreta uma substância venenosa que decompõe a matéria orgânica. Quando uma criatura toca você ou acerta você com um ataque desarmado, você pode causar um D4 de dano de veneno a ela. E além disso, na primeira vez no turno que você acertar uma criatura com um ataque desarmado, ela sofre um D4 de dano venenoso adicional. E que tal um Myconidium Monge agora, que quando ele acerta o inimigo, ele ainda dá mais um D4 de dano de veneno. Quanto mais eu leio, mais eu quero um grupo formado exclusivamente de Myconidios. E pra fechar esse vídeo com chave de ouro, todo mundo já teve vontade de jogar com um Necromante. Se liga que a nossa última sub-raça de Myconidio é praticamente um Necromante já feito. Apresento pra vocês os Myconidios Reanimadores. Com sua capacidade de manipular cadáveres, os Myconidios Reanimadores medem entre 1,20 m e 1,5 m. Seu tamanho é médio. O seu aumento no valor de habilidade é de Carisma, que aumenta em 1. E eles possuem os Esporos Reanimadores. Seus esporos, ao contrário dos outros Myconidios, podem animar os mortos. Você pode usar uma ação para atingir o corpo de uma criatura grande ou menor que não tenha um ND superior ao seu nível dividido por 4. Opa, vamos explicar a matemática aqui presente. Todo personagem jogador tem um nível, porém os esporos desses Myconidios não são capazes de reanimar todos os corpos. Somente criaturas que tenham um nível de desafio igual a 1/4 do nível do personagem. Você tem nível 4, você consegue reanimar o corpo de uma criatura com nível de desafio 1. Se você tem 8 níveis, você consegue reanimar o corpo de uma criatura com nível de desafio 2. E por aí vai, o resto da matemática é bem fácil. Inclusive, se você for de nível 1, primeiro nível, você consegue reanimar o corpo de uma criatura com o nível de desafio 1/4. Se tiver dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se for uma dúvida muito fácil, muito simples, dá pra explicar no comentário mesmo. Caso contrário, só trocando uma ideia diretamente comigo no WhatsApp. Mas vamos continuar explicando como é que funciona essa reanimação dos corpos mortos. Que essa criatura surge como um servo de esporos, que age por sua iniciativa e segue suas ordens telepáticas. Você pode usar esse recurso uma vez e deve terminar um descanso longo antes de fazer isso novamente. Porém, elementais, limos, mortos-vivos, construtos e plantas não podem se tornar servos dos esporos. Imagina um elemental de fogo que fica pegando fogo o tempo inteiro. Se ele não é uma criatura viva, não tem como ele morrer. Se não tem como ele morrer, não vai ter corpo. Se não tem corpo, não tem como reanimar. Mesma coisa com construtos, que são tipo robôs fantásticos medievais, tipo os Warforged, que já fizemos vídeo aqui explicando como funciona também. Vou deixar nas telas finais. E claro, mortos-vivos, né? Que já estão mortos e meio que já estão vivos. Muito difícil categorizar a vida de um morto-vivo. Tá, mas e aí, eu vou poder criar um exército de mortos-vivos de fungos? Não, né, meu amigo? Tem seus limites. Que se você criar um novo, o primeiro servo dos esporos se transformará numa pilha de carne inutilizável. Ou seja, se você levanta um guerreiro orc e fica o dia inteiro com ele, se você quiser levantar, por exemplo, um minotauro selvagem, aí o meio orc vai cair, ficar que nem uma podridão, mas você vai ter um zumbizinho, um minotauro. E aí você pode pensar, e se depois eu quiser reanimar o orc de novo? Então aí não pode, porque ele vira uma pilha de carne inutilizável. Que é um ótimo xingamento pro bardo utilizar naquele poder de xingar os outros, né? Já imaginou? Sua pilha de carne inutilizável. Inutilizável é muito mais poderoso que inútil. Além disso, os reanimadores possuem uma visão no escuro superior, que eles são acostumados com as profundezas do subterrâneo. Você tem uma visão superior no escuro e na penumbra. Você pode ver na penumbra até 36 metros de você como se fosse uma luz brilhante, e na escuridão como se fosse uma luz fraca. Porém, você não consegue discernir cores na escuridão, apenas tons de cinza. O que faz aquele apelo de ser um funguinho necromante ainda mais poderoso. Você gosta de ficar envolto em trevas? E os idiomas que você também pode ler, compreender e escrever no idioma das profundezas. Mas você não pode falar nenhum idioma. Quer alguma coisa mais profundo do que alguém que fala o idioma das profundezas? Esse aí conquistou meu coração. Tá, mas e aí, qual vai ser a diferença de ter um minotauro reanimado ou um orc reanimado? Então, todos no final das contas vão ser servos dos reanimadores. Porque essa criatura surge como um servo dos reanimadores e age com a sua própria iniciativa. As características mantidas é que o servo vai manter a classe de armadura, os pontos de vida, os dados de vida, força, destreza, constituição, vulnerabilidades, resistências e imunidades. Porém, o servo vai perder seus testes de salvaguarda original, seu bônus de perícia, os sentidos especiais, características especiais. Ele também perde qualquer ação que não seja um ataque múltiplo ou um ataque com arma corpo a corpo que cause dano de concussão, perfurante ou cortante. Ou seja, basicamente ele só vai continuar sabendo bater. Vale muito mais a pena pegar uma criatura que tem ataque múltiplo.
E se esses ataques não causarem dano ou causarem um dano adicional de algum tipo que não seja contusão, perfurante ou cortante, esse dano será perdido. Tipo, imagina que você revive um Tiflin, que tem aquela habilidade de causar dano de fogo às criaturas ao redor dele. Ele perde essa habilidade. Ou se você consegue usar essa possibilidade de reanimar uma criatura que tá sempre com os punhos cerrados em fogo, ela não vai ter mais fogo, vai apagar o fogo, porque ela só vai poder causar o dano de contusão agora. Qualquer outro dano extra, que seja elétrico, de gelo, necromântico, psionico, vai ser perdido. E a criatura também não pode recuperar pontos de vida completando descanso curto ou longo. É porque não vai ter como curar. Quanto mais pontos de vida a criatura vai perdendo, até ela morrer de vez. Não tem como curar um corpo morto e reanimado que já faleceu. É, meu amigo, nessa vida de necromante você não pode se apegar aos seus ressuscitados, não. Aí tem um tipo de criatura, né? Que a criatura se torna uma criatura do tipo planta e ela perde todos os outros tipos que possuía antes. E com relação ao deslocamento, vai ter uma redução à velocidade de todos os servos em 3 metros. Ou 2 quadrados. Ou até no mínimo de 1,5 metro. Ou 1 quadrado. E esse vai ser um dos motivos que mais vai diferenciar de The Last of Us. Lá a galera corre com sangue nos olhos, assim, um desespero louco. Aqui não, a galera fica mais lento mesmo. Tipo um zumbi tradicional. E as pontuações de habilidades também vão sofrer diferenças, que os valores de habilidade do servo mudam para a seguinte forma: inteligência vai para 2 com modificador -4, sabedoria para 6 com modificador -2 e carisma 1 com modificador -5. Ou seja, vai ficar estúpido, sem graça e feio, que nem eu era no ensino médio. E com relação aos sentidos, o servo tem uma percepção plena no raio de 9 metros, ou 6 quadrados, e fica cego além desse raio. Tipo, ele não consegue identificar nada além de 9 metros dele. Como se fosse uma neblina de Silent Hill. De 9 metros pra cá ele enxerga, de 9 metros pra lá ele não vê nada. Nem vê, nem ouve, nem sente o cheiro, nem nada. Ou seja, se qualquer criatura fizer um ataque à distância mais de 9 metros contra ele, vai ser feito com vantagem. Jogar os 2 dados e escolher o melhor número, já que esse servo não vai conseguir identificar quem está atacando ele. Ele também ganha imunidades à condição, que o servo não pode ficar cego, encantado, assustado ou paralisado. Qualquer coisa eu vou deixar aquele vídeo no final. E com relação a idiomas, o servo perde todos os idiomas conhecidos, mas responde às ordens dadas a ele por meio de esporos de seu criador. E o servo segue as ordens do miconídeo que o criou, ou do miconídeo mais poderoso se seu criador estiver ausente. Ou seja, não dá pra criar um exército de zumbis miconídeos, a não ser que você tenha um exército de miconídeos e queira dobrar a quantidade deles com os seus servos. Meu guerreiro, tem que pensar, tem que pensar. E também tem a parte dos ataques, que se o servo não tiver outros meios de causar dano, ele poderá usar os seus punhos ou membros para deferir ataques desarmados. Se acertar o ataque desarmado, causa um dano de concussão igual a um D4 mais modificador de força do servo. Ou seja, ressuscite a criaturas fortes. E se o servo for de tamanho grande, o dano é de 2D4 mais o modificador de força. Agora sim, vocês vão ficar desesperados para querer enfrentar um ogro o mais rápido possível. Assim que a gente detoná-lo, vamos ter um ogro fortão dando pancada pra caramba nos inimigos. Eu nunca fiquei com tanta vontade de jogar com fungos no D&D. Então faz o seguinte, compartilha esse vídeo pra tua galera agora mesmo. Quem sabe vocês conseguem jogar pelo menos uma vez, só uma one-shotzinha. Todo mundo sendo miconídeo. Vai ser uma aventura espetacular. Mas aí precisa compartilhar esse vídeo pra galera. Aproveita e já escreve aqui embaixo que tipo de miconídeo você gostaria de jogar nessa party louca. Escreve aí que eu leio todos os comentários pra ficar sabendo o que tá rolando nessas cabeças aí RPGísticas. E se você quiser ver um vídeo no canal aqui que nem eu fiz pro Lorde Guilherme Silva, manda um WhatsApp lá pra mim. Eu posso fazer um vídeo aqui criando uma classe, uma subclasse, uma raça que você tem na cabeça. Posso traduzir um material como foi esse caso. E também posso traduzir outros materiais oficiais e fazer um vídeo tipo o Necromante do Valdas Spire of Secrets. Não conhece esse Necromante nem esse livro? Então dá uma olhada nos vídeos aqui das telas finais. Vou deixar todos os vídeos que eu acho que você pode continuar maratonando o canal Fabulário com toda a força. Então fique à vontade que a gente tem mais de 1.200 vídeos aqui no canal. Deve ter coisa que você nunca pensou que existia no RPG que já tem aqui em vídeo. E mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário, e até a próxima.